Segunda. A ansiedade de João Raul não cabe mais no peito, e ele decide que não pode mais esperar nem um segundo para unir sua vida de agrado de forma definitiva. O desejo de antecipar o casamento surge como uma necessidade urgente de selar um compromisso que ele acredita ser a solução para todas as suas inseguranças. O tempo corre rápido demais e as semanas voam enquanto os preparativos tomam conta de cada detalhe da rotina. O clima de festa deveria ser de alegria absoluta, mas o destino gosta de pregar peças nos corações desavisados. Em um momento de distração absoluta, João Raul acaba cruzando o caminho de agrado justamente quando ela experimenta o vestido de noiva. O choque é imediato. Dizem que dá azar ver a noiva antes da hora e o impacto dessa imagem congela o sangue de João Raul. O branco do vestido brilha, mas a sombra da dúvida começa a pairar sobre o casal de forma silenciosa e cruel. Enquanto isso, Janete sente um aperto estranho no peito que não consegue explicar para ninguém ao seu redor. É um mau pressentimento que gela sua alma e faz com que ela sinta que algo terrível está prestes a acontecer com as pessoas que ama. Ela tenta disfarçar a angústia, mas a intuição de uma mulher que já viveu muitas batalhas raramente falha. O perigo está mais perto do que todos imaginam e se esconde em cada esquina da cidade. Thalita, movida por uma obsessão que beira a loucura, decide que não vai deixar João Raul e Agrado em paz nem por um minuto. Ela se camufla nas sombras e passa a vigiar cada passo, cada conversa sussurrada e cada movimento suspeito do casal. A vigilância de Thalita é constante e silenciosa, como uma serpente pronta para dar o bote no momento de maior fragilidade de suas vítimas. A descoberta de Laurinha chega como uma bomba que ameaça destruir as estruturas da família e mudar o rumo da história para sempre. Ela finalmente descobre a verdadeira identidade de Esteban e o choque de saber que ele é, na verdade, Benedito Boaventura, faz sua cabeça girar de tanta pressão. O segredo que foi guardado a 7 chaves por tanto tempo agora está nas mãos de uma pessoa que pode usar essa informação para salvar ou para destruir vidas. O peso dessa revelação é esmagador e Laurinha sente que o chão sumiu sob seus pés ao encarar a verdade nua e crua. A máscara de Esteban caiu e agora o passado de Benedito Boaventura volta para cobrar uma conta que pode ser alta demais para todos os envolvidos nessa trama de mentiras. O desespero de Nayane atinge um nível insuportável quando ela coloca os olhos na fotografia de Agrado vestida de noiva. A imagem parece queimar suas mãos e desperta uma fúria contida que ela não consegue mais controlar dentro de si. Ver a felicidade da rival estampada naquela foto é como receber um golpe direto no coração. O ódio se mistura com a tristeza e Nayane sente que precisa agir antes que seja tarde demais para recuperar o que ela acredita ser seu por direito. A tensão aumenta quando Agrado, acreditando estar segura, decide ir ao aeroporto para um encontro que deveria ser discreto. Ela encontra Leandro e o clima entre os dois é carregado de significados que ninguém mais consegue entender. Mas o que Agrado não esperava era ser flagrada justamente nesse momento de proximidade com o rapaz. O flagra no aeroporto cria uma onda de choque que percorre toda a cidade e chega rapidamente aos ouvidos de quem não deveria saber de nada. Janete tenta focar em suas próprias conquistas e celebra com as amigas o sucesso retumbante das Marias do Caturama. A alegria delas é genuína e o trabalho duro finalmente está dando frutos, trazendo uma luz de esperança no meio de tanto caos emocional. No entanto, a felicidade de Janete é interrompida pela sombra do ciúme que consome João Raul. Ao saber da proximidade entre Agrado e Leandro, ele sente uma pontada de traição que o faz questionar tudo o que eles construíram juntos. O ciúme é um veneno que se espalha rápido e João Raul começa a ver segundas intenções em cada gesto e cada olhar de sua futura esposa. A pressão sobre Janete aumenta ainda mais quando Palhares entra em cena com uma proposta que pode mudar sua carreira para sempre. Ele usa todo o seu poder de convencimento para fazer com que ela aceite cantar em seu programa de televisão. É a chance de brilhar diante de uma multidão, mas o preço da fama pode ser maior do que ela está disposta a pagar no momento. Escondido e atento a tudo, Alaurzinho ouve cada palavra da conversa e sente que uma nova oportunidade de confusão está surgindo diante de seus olhos. Ele sabe que a decisão de Janete terá consequências profundas e já começa a planejar como tirar proveito dessa situação inesperada. Nayane, movida pelo rancor e pela necessidade de vingança, decide procurar Roney para desabafar sobre João Raul. Ela destila seu veneno e tenta plantar a semente da discórdia, usando as informações que tem para manipular as emoções de todos ao seu redor. A conversa entre Nayane e Roney é tensa e cheia de entrelinhas que sugerem que um plano muito maior está sendo arquitetado nas sombras. O destino de João Raul e Agrado parece estar por um fio,
preso em uma teia de intrigas que só aumenta a cada dia que passa. A antecipação do casamento, que deveria ser um sonho, está se transformando em um pesadelo onde ninguém é o que parece ser e a verdade é um luxo que poucos podem pagar. A cidade inteira parece respirar essa tensão que envolve os protagonistas. Cada encontro casual esconde uma intenção oculta e cada olhar atravessado revela um segredo que ninguém quer contar em voz alta. A busca de Thalita por provas contra o casal se torna cada vez mais perigosa e ela não mede esforços para conseguir o que quer, mesmo que isso signifique destruir a vida de pessoas inocentes no processo. O cerco está se fechando e as paredes parecem escutar cada sussurro de medo que ecoa pelas ruas. Laurinha ainda tenta processar a informação sobre Benedito Boaventura, mas o medo de sofrer represálias a impede de agir com rapidez. Ela sabe que tem uma arma poderosa nas mãos, mas não sabe se tem coragem suficiente para puxar o gatilho da verdade. O clima no aeroporto após o flagra de Agrado e Leandro é de puro constrangimento e suspeita. As explicações de Agrado parecem vazias diante do olhar acusador de quem a viu com o rapaz. A desconfiança de João Raul cresce como uma tempestade no horizonte, obscurecendo a luz do amor que ele sentia. Ele começa a se perguntar se realmente conhece a mulher com quem pretende se casar ou se tudo não passou de uma grande ilusão construída sobre mentiras. A dor da dúvida é pior do que a dor da certeza e João Raul se vê perdido em um labirinto de emoções conflitantes. Ele quer acreditar em Agrado, mas as evidências e o ciúme cego falam mais alto em sua mente atormentada. Enquanto as Marias do Caturama brindam ao sucesso, a sombra de Alaurzinho paira sobre a celebração como um corvo esperando o momento certo para atacar. Ele conhece as fraquezas de Janete e sabe que o convite de Palhares é apenas o começo de uma série de eventos que podem levar tudo a perder. A música de Janete tem o poder de encantar as massas, mas também atrai olhares invejosos e pessoas mal intencionadas que querem uma fatia de sua glória. A fama é um caminho sem volta e Janete sente que está prestes a cruzar uma linha que mudará sua vida para sempre, sem saber se terá forças para voltar atrás quando a cortina se fechar. Nayane continua sua investida com Rony, tentando convencê-lo de que João Raul não é o homem que todos pensam. Ela usa sua dor como escudo e sua raiva como lança, atacando a reputação de quem um dia ela amou. Rony escuta tudo com atenção, processando cada detalhe da fofoca e transformando as palavras de Nayane em combustível para suas próprias ambições. O jogo de poder e sedução se intensifica e as alianças começam a ser testadas em um ambiente onde a lealdade é uma moeda rara e desvalorizada. Ninguém está seguro e todos têm algo a esconder. As semanas que passaram apenas serviram para acumular mais tensão sob a superfície de uma calma aparente. O casamento se aproxima e os nervos estão à flor da pele. Cada detalhe do vestido de noiva que João Raul viu por acidente volta à sua memória como um aviso de que o tempo está se esgotando. Ele sente que precisa confrontar Agrado, mas o medo de descobrir a verdade o paralisa. Ele prefere viver na mentira do que enfrentar a realidade de uma possível traição. Mas o destino não permite que os segredos fiquem escondidos por muito tempo e a pressão externa começa a rachar a fachada de perfeição que eles tentaram manter. Thalita está cada vez mais perto de conseguir a prova definitiva que tanto busca. Sua obsessão a levou a lugares sombrios e ela não se importa com quem terá que passar por cima para atingir seu objetivo. Ela observa Agrado com um olhar predatório, esperando o menor deslize para expor a noiva diante de todos. O confronto final parece inevitável e a tensão entre as duas mulheres é quase palpável no ar. O ódio de Thalita é alimentado por uma inveja profunda e pela sensação de que Agrado roubou a vida que deveria ser dela. A verdade sobre Esteban sendo Benedito Boaventura começa a vazar pelos cantos, como água que escapa de uma represa prestes a romper. Laurinha não consegue mais guardar o segredo só para si e a angústia começa a transbordar em suas ações. Ela sabe que se falar, destruirá a vida de Esteban, mas se calar, estará sendo cúmplice de uma farsa que prejudica muitas pessoas. O dilema moral a consome e ela se vê em uma encruzilhada sem saída fácil. A figura de Benedito Boaventura assombra o presente de todos, trazendo à tona feridas antigas que nunca cicatrizaram de verdade. João Raul tenta buscar conforto no trabalho, mas a imagem de Agrado no aeroporto com Leandro não sai de sua cabeça. Ele se sente traído em sua confiança mais profunda e o ciúme o transforma em um homem amargo e agressivo. A doçura que ele sentia por Agrado está sendo substituída por um desejo de controle e posse que assusta até a ele mesmo. O casamento, que antes era uma promessa de felicidade, agora parece uma sentença de prisão onde as grades são feitas de desconfiança e mágoa.
Janete sente que o sucesso das Marias do Caturama é apenas um alívio temporário para a tempestade que se aproxima. Ela olha para suas amigas e vê a esperança nos olhos delas, mas em seu próprio coração só existe o medo do que o futuro reserva. O convite de Palhares ecoa em sua mente como um chamado para o abismo. Ela sabe que tem talento, mas teme que o preço da visibilidade seja a perda de sua paz de espírito e de sua integridade. A Laurzinho continua observando, esperando o momento em que Janete cairá em sua rede de intrigas. O desespero de Nayane a leva a cometer atos impensados e sua busca por Rony é apenas o começo de uma espiral de autodestruição. Ela acredita que está lutando por justiça, mas na verdade está apenas espalhando o sofrimento que sente por todos os lados. A foto da noiva continua sendo seu tormento constante, um lembrete cruel do que ela perdeu. Ela quer que João Raul sinta a mesma dor que ela sente e não descansará até ver o mundo dele desabar. A trama se enrola cada vez mais e os personagens estão presos em uma rede de mentiras que eles mesmos ajudaram a tecer. O segredo de Esteban, a traição de Agrado, o ciúme de João Raul e a ambição de Palhares formam um coquetel explosivo que está prestes a detonar. Ninguém sairá ileso desse turbilhão de emoções e as consequências dos atos de cada um começarão a ser sentidas com força total nos próximos dias. A contagem regressiva para o casamento se transformou em uma contagem regressiva para a tragédia e o destino de todos está selado por escolhas feitas no calor do momento. A tensão atinge seu ponto máximo quando todos se encontram em um evento social onde as máscaras começam a cair. Os olhares se cruzam e as verdades não ditas pairam no ar como uma névoa espessa. João Raul observa Agrado com uma frieza que a faz estremecer, enquanto Leandro tenta manter a calma sob o olhar vigilante de Thalita. Nayane aparece sem ser convidada, trazendo consigo o caos que cultiva em seu coração ferido. O clímax dessa história está próximo e ninguém pode prever quem sobreviverá ao impacto da verdade quando ela finalmente for revelada diante de todos. Obrigado pelo like, por se inscrever agora comente de que cidade está vendo o vídeo. Terça. O veneno da traição começa a escorrer pelas frestas das mansões e dos cortiços, provando que o ódio, quando bem alimentado, é capaz de unir até os piores inimigos em torno de uma mesa de negociações escusas. Nayane, Rony e Thalita agora formam um triângulo de maldade que respira apenas um objetivo: destruir a reputação de Agrado e arrancar dela qualquer chance de felicidade ao lado de João Raul. Eles se reúnem nas sombras trocando olhares cúmplices e informações que valem ouro, até que o choque de realidade atinge o grupo como um raio. Ao observarem Leandro de perto, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar de uma forma assustadora e reveladora. Eles reconhecem o rapaz e o pânico inicial de Nayane logo se transforma em uma arma de destruição em massa. Ela descobre que Leandro não é apenas um estranho qualquer atravessando o caminho da noiva, mas alguém que possui uma ligação profunda e perigosa com o poderoso grupo empresarial de sua própria família. Essa descoberta muda completamente o tom da guerra que está sendo travada. Não se trata mais apenas de ciúme ou de uma disputa por um homem, mas de uma infiltração que pode abalar os alicerces financeiros e o prestígio de todo um clã. Nayane sente o sangue ferver ao perceber que o inimigo pode estar dormindo no quarto ao lado, usando Agrado como um cavalo de Troia para desmoronar seu império por dentro. Enquanto a conspiração ganha corpo no escritório escuro, João Raul caminha sem rumo, sentindo o peso do mundo em seus ombros. A dúvida é um bicho que rói sua sanidade, e ele não consegue mais esconder a angústia de ninguém. Ele decide procurar Valmir em busca de um norte ou talvez apenas de um ouvido que não o julgue pela fragilidade que tenta esconder atrás da postura de homem forte. A conversa entre os dois é carregada de pausas dramáticas e confissões que João Raul jamais teria coragem de dizer em voz alta para Agrado. Ele despeja suas inseguranças sobre o comportamento estranho da noiva e sobre o pressentimento de que está sendo feito de bobo diante de toda a cidade. Valmir escuta o desabafo do amigo com uma seriedade que só aumenta o clima de tensão, sabendo que qualquer conselho dado naquele momento pode ser o estupim para uma tragédia sem volta. João Raul quer acreditar na pureza de seu amor, mas as evidências que começam a surgir ao seu redor são como espinhos que ferem sua pele toda vez que ele tenta abraçar o sonho do casamento perfeito. Do outro lado da cidade, onde o coração costuma falar mais alto que a razão, Janete se vê em um dilema que faz sua cabeça girar. Ela busca refúgio nos conselhos de Zuzu, a única pessoa em quem confia plenamente para abrir sua alma sem medo de críticas. Zuzu, com sua sabedoria de quem já viu muitas primaveras e muitos corações partidos, incentiva Janete a parar de fugir do que sente e a permitir que a felicidade finalmente bata à sua porta.
O conselho ecoa no peito de Janete como uma melodia suave no meio do barulho do caos cotidiano. Movida por uma coragem renovada, ela toma a decisão que pode mudar o rumo de sua vida afetiva para sempre. Ela vai dar uma chance ao romance com Palhares. A ideia de se entregar a esse novo sentimento traz um misto de alívio e medo, pois Janete sabe que Palhares é um homem de muitas facetas e que entrar em seu mundo significa abandonar a zona de segurança que ela construiu com tanto esforço ao longo dos anos. Mas o desejo de ser amada e de viver uma história digna das canções que canta acaba falando mais alto, selando um destino que promete muitas emoções e, possivelmente, muitas lágrimas futuras. Enquanto uns buscam o amor, outros focam nos negócios e na sobrevivência. Zeca, sempre com o olho voltado para o que pode trazer movimento e dinheiro para o seu estabelecimento, decide apostar todas as suas fichas em uma nova atração. Ele contrata Eduarda para uma temporada de apresentações em seu bar, acreditando que a presença dela será o diferencial necessário para atrair a clientela e elevar o nível do entretenimento local. Eduarda recebe a notícia com um misto de entusiasmo e pressão, sabendo que seu talento será testado noite após noite sob os olhares atentos de amigos e inimigos. O palco do bar de Zeca se prepara para ser o cenário de grandes revelações, onde a música servirá apenas como pano de fundo para os dramas reais que se desenrolam nas mesas ao redor. O contrato está assinado, mas as consequências dessa parceria ainda são um mistério que deixa o ar carregado de expectativa. Mas a harmonia é um artigo de luxo que dura pouco nesse emaranhado de relações. Sinara, ao saber da união consolidada entre Marcela e Alaor, não consegue esconder o despeito que corrói suas entranhas. A felicidade alheia soa para ela como um insulto pessoal, e ela reage com uma amargura que afasta até quem tenta ser gentil. O sucesso desse relacionamento é um espelho que reflete seus próprios fracassos e solidão, transformando Sinara em uma bomba relógio pronta para explodir na primeira oportunidade. Ela observa de longe, destilando veneno em cada comentário maldoso, torcendo secretamente para que uma nuvem negra estrague o sol que brilha sobre o casal. A inveja de Sinara é silenciosa, mas persistente, e ela começa a arquitetar formas sutis de plantar a semente da discórdia onde só existe, por enquanto, carinho e cumplicidade. A trama de espionagem doméstica ganha um novo observador atento. Alaorzinho, que tem o ouvido treinado para captar o que não é dito, começa a desconfiar seriamente das movimentações ao seu redor. Ele flagra o exato momento em que Zilá e Nayane, em um conluio perigoso, chegam à conclusão drástica de que Leandro e Agrado não estão apenas tendo um caso ou uma amizade secreta. Para elas, os dois estão unidos em um plano macabro para destruir a família de dentro para fora. A certeza das duas mulheres é tão forte que contamina o ambiente com uma aura de conspiração internacional. Alaorzinho sente o frio na espinha ao perceber que a guerra que ele imaginava ser apenas por afeto é, na verdade, uma batalha por poder e sobrevivência financeira. Ele sabe que se essa informação chegar aos ouvidos errados, o sangue pode correr antes mesmo do sol se pôr. Ele se vê dividido entre a lealdade à sua família e o medo de que a justiça seja feita com as próprias mãos por pessoas cegas pelo ódio. O clímax desse dia tenso acontece no ambiente que deveria ser o porto seguro de um casal. João Raul, não aguentando mais o peso das suspeitas e as imagens do aeroporto que martelam em sua mente, decide que a hora da verdade chegou. Ele não quer mais desculpas esfarrapadas ou sorrisos nervosos. Ele entra em casa com o olhar carregado de uma fúria contida e confronta Grado de forma direta e brutal sobre sua ligação com Leandro. O ar na sala parece desaparecer enquanto ele exige explicações sobre quem é aquele homem, o que ele faz no grupo empresarial da família e por que ela se esconde para encontrá-lo. Agrado sente o chão sumir sob seus pés ao ser colocada contra a parede pelo homem que ela diz amar. A tensão entre os dois é tão grande que qualquer palavra maldita pode significar o fim definitivo do noivado. João Raul a encara com olhos que imploram pela verdade, mas que já estão preparados para a pior das traições. O silêncio que se segue ao confronto é ensurdecedor e carrega em si a destruição de todos os sonhos que eles sonharam juntos. O que Agrado dirá agora definirá se ela sairá dali como a futura esposa ou como a maior vilã da vida de João Raul. O destino está suspenso por um fio e a verdade, por mais dolorosa que seja, não pode mais ser evitada. Quarta, o impacto da verdade é como um soco no estômago que tira todo o ar e deixa apenas o rastro do desespero. João Raul acreditava que o amor poderia superar qualquer desconfiança, mas o destino resolveu esfregar a traição em sua cara da forma mais cruel possível. Diante de seus olhos, a imagem não mente e o mundo que ele construiu com tanto cuidado desaba em segundos.
Ele vê a gravação do beijo entre Leandro e Agrado, um registro frio e implacável de que sua confiança foi jogada no lixo. O beijo, carregado de uma intimidade que ele julgava ser exclusiva dele, queima sua visão e transforma todo o carinho em um ódio profundo e paralisante. João Raul não quer explicações, não quer ouvir desculpas esfarrapadas e nem olhar para o rosto da mulher que jurou amá-lo. O rompimento é seco, violento e definitivo. Ele expulsa Agrado de sua vida com o coração em pedaços, sentindo que cada promessa feita no altar da esperança era, na verdade, uma mentira bem contada. Cego pela fúria e pela dor da decepção, João Raul pega seu carro e sai em disparada pelas ruas, tentando fugir de si mesmo e daquela imagem que não sai de sua cabeça. A velocidade é o único alívio para a tempestade que ruge em seu peito, mas a imprudência cobra um preço alto demais. Em um segundo de distração, onde as lágrimas nublam sua visão mais do que a noite, o controle se perde. O barulho do metal se retorcendo e o vidro quebrando ecoa como um grito de socorro no meio do silêncio da estrada. João Raul sofre um acidente terrível de carro e a vida que ele tanto valorizava agora está suspensa por um fio de seda. O homem forte e orgulhoso agora é apenas um corpo frágil sendo resgatado por estranhos, enquanto a notícia do desastre se espalha como fogo em palha seca por toda a cidade. O clima no hospital é de pura agonia. O corredor frio e iluminado por luzes brancas se torna o cenário de uma espera angustiante. Rony e Valmir chegam apressados, com o semblante carregado de preocupação e o medo estampado nos olhos. Eles sabem que o estado de João Raul é crítico e que a tragédia poderia ter sido evitada se a paz ainda reinasse naquele grupo. Valmir se sente impotente diante da situação do amigo, enquanto Rony tenta manter a calma para lidar com os procedimentos burocráticos e médicos. A tensão é palpável e cada vez que a porta da emergência se abre, o coração de todos dispara com a possibilidade de uma notícia fatal. O destino de João Raul agora está nas mãos dos médicos e da sua própria vontade de lutar para sobreviver a esse naufrágio emocional. Agrado, por outro lado, está vivendo seu próprio inferno particular. Expulsa da vida de João Raul e carregando a culpa de ter sido flagrada em um momento de fraqueza, ela se sente completamente sozinha no mundo. No entanto, o apoio vem de onde ela menos espera. Janete e Eduarda aparecem como anjos da guarda em meio ao caos, oferecendo um ombro amigo e palavras de conforto que Agrado não achava que merecia. Janete, com sua experiência de vida, sabe que julgar agora não vai consertar o que foi quebrado, e decide acolher a amiga em seu momento de maior vulnerabilidade. Eduarda também se solidariza com a dor de Agrado, criando uma rede de apoio feminino que tenta manter a cabeça da jovem acima da água enquanto a tempestade não passa. No meio de tanta dor, a vida profissional de outros personagens segue caminhos surpreendentes. Wesley, sempre atento às oportunidades e ao talento bruto que encontra pela frente, decide dar um passo ousado em sua carreira. Ele procura Eduarda e propõe oficialmente empresariar sua trajetória artística, prometendo levá-la aos palcos que ela sempre sonhou em conquistar. A proposta é uma luz de esperança para a moça, que vê na arte uma forma de escapar dos problemas que a cercam. Luan, ao saber da novidade, não consegue conter a alegria e comemora com entusiasmo o novo rumo que as coisas estão tomando. Para ele, o sucesso de Eduarda é a prova de que nem tudo está perdido e que dias melhores estão por vir, mesmo quando o presente parece sombrio demais. A notícia do acidente de João Raul atinge Nayane como uma flecha envenenada. Apesar de toda a mágoa e dos planos de vingança que ela vinha arquitetando com seus aliados, o sentimento de preocupação fala mais alto. Ela se desespera ao saber que a vida do homem que ela um dia amou corre perigo real. A possibilidade de perder João Raul para sempre faz com que Nayane questione suas próprias motivações e a intensidade de seu rancor. O medo de que o pior aconteça a deixa em um estado de nervos à flor da pele, provando que o vínculo entre eles, por mais tóxico que tenha se tornado, ainda possui raízes profundas que se recusam a morrer. Enquanto João Raul luta pela vida em uma cama de hospital, Agrado mergulha em um sono inquieto, atormentada pelos eventos do dia. No meio da noite, ela tem um sonho estranho e carregado de simbolismos com Eduarda. O sonho parece trazer uma mensagem oculta, uma conexão que Agrado ainda não consegue decifrar em seu estado de vigília. Ela acorda assustada, com a sensação de que o destino das duas está entrelaçado de uma maneira muito mais profunda do que elas imaginam. A tensão não diminui e a incerteza sobre o futuro de João Raul deixa todos em um estado de suspensão, onde o próximo suspiro pode ser o último ou o começo de uma penosa reconstrução. Quinta.
O despertar de um novo dia traz o peso das escolhas feitas sob o calor da tragédia e a poeira que começa a baixar após o terrível acidente de João Raul. Com o coração ainda em pedaços, mas sentindo que a vida não pode parar diante de uma traição, Agrado toma uma decisão drástica para salvar a própria sanidade. Ela decide que o amor, pelo menos da forma como ela o conhecia, não será mais a bússola de sua existência. O foco agora é total e absoluto em sua carreira. Uma tentativa desesperada de reconstruir sua identidade longe da sombra de João Raul e das polêmicas que quase a destruíram. Agrado sente que o trabalho é o único terreno firme onde ela pode pisar sem medo de cair, e essa determinação começa a moldar uma nova mulher, mais fria e muito mais focada em seus objetivos profissionais. No entanto, o passado não desiste tão fácil de cobrar suas dívidas e o mundo lá fora ainda a vê com olhos carregados de julgamento. Enquanto uns tentam se reconstruir, outros veem seu mundo desmoronar por causa de novos afetos que surgem à luz do dia. Sinara, que sempre nutriu uma esperança silenciosa e doentia, entra em um estado de desespero absoluto ao presenciar uma cena que ela considerava impossível. Alaor, sem qualquer hesitação ou medo das consequências, apresenta Marcela oficialmente como sua namorada. O choque de ver o homem que ela desejava assumindo um compromisso sério com outra pessoa faz com que Sinara perca o chão. O desespero se transforma em uma dor física que a consome por dentro, despertando uma fúria que ela mal consegue conter. Ver a felicidade de Marcela ao lado de Alaor é como receber uma sentença de morte para seus sonhos de conquista. E a reação de Sinara deixa claro que ela não aceitará essa derrota de forma pacífica. No hospital, João Raul começa a dar sinais de que a recuperação física será acompanhada por uma mudança profunda de mentalidade. Em uma conversa franca e direta com Luan, ele deixa claro que o homem apaixonado e vulnerável que todos conheciam ficou preso nas ferragens daquele carro acidentado. João Raul afirma com uma frieza assustadora que a partir de agora, seu único compromisso será com o sucesso e com sua própria carreira. Ele quer enterrar as lembranças de Agrado e o beijo que viu na gravação sob uma montanha de trabalho e conquistas profissionais. Luan escuta tudo com atenção, percebendo que o trauma do acidente e da traição criou uma carapaça em João Raul que dificilmente será quebrada tão cedo. A ambição agora ocupa o lugar que antes pertencia ao coração, e João Raul está disposto a passar por cima de qualquer sentimento para atingir o topo novamente. Mas a paz que Agrado e Janete tanto buscam parece ser um artigo de luxo inalcançável no momento. A notícia do rompimento e do acidente de João Raul inflamou os ânimos de quem está de fora. O casal sofre uma retaliação cruel e covarde das fãs mais fervorosas de João Raul, que culpam Agrado por tudo de ruim que aconteceu com o ídolo. Os ataques acontecem em público com palavras de ódio e gestos de violência que deixam as duas mulheres em estado de choque. No entanto, o instinto materno de Janete fala mais alto do que qualquer medo. Ela se coloca à frente da filha, enfrentando a multidão enfurecida com uma coragem que só as mães possuem. Janete defende Agrado com unhas e dentes, deixando claro que não vai permitir que ninguém toque ou humilhe sua filha enquanto ela estiver por perto. O confronto é tenso e deixa cicatrizes emocionais profundas, mostrando que o ódio irracional das massas pode ser tão perigoso quanto um acidente de carro. No meio desse turbilhão de agressividade, uma luz de esperança brilha para Eduarda. Ela comemora ao lado de Luan a assinatura de um contrato importante para uma série de shows em Goiânia. O sucesso que ela tanto buscou finalmente começa a bater à sua porta, trazendo uma promessa de dias melhores e de uma estabilidade que ela nunca teve. A alegria de Eduarda e Luan é um contraste gritante com a dor que envolve os outros personagens, servindo como um lembrete de que a vida continua pulsando mesmo em meio ao caos. A viagem para Goiânia representa um novo capítulo, um palco maior onde o talento de Eduarda poderá brilhar sem as amarras das intrigas locais que tanto a prejudicaram no passado. Palhares, por sua vez, mostra um lado que poucos conheciam. Ao ver o sofrimento de Janete e Agrado diante das retaliações e do julgamento público, ele decide oferecer seu apoio incondicional. Ele se torna o porto seguro das duas, usando sua influência e sua presença para protegê-las das línguas venenosas e dos ataques das fãs. O apoio de Palhares fortalece o vínculo com Janete, provando que ele está disposto a enfrentar as tempestades ao lado dela, não importa o quão forte o vento sopre. Esse gesto de lealdade mexe com os sentimentos de Janete, que começa a ver em Palhares não apenas um romance passageiro, mas um aliado verdadeiro em uma guerra que parece estar longe de terminar. Enquanto isso, Alaor percebe que os conflitos familiares estão drenando a energia de todos e decide intervir na vida do filho.
Em uma conversa séria e definitiva, a Laura aconselha a Laurzinho a esquecer Janete de uma vez por todas. Ele explica que insistir em um sentimento que só traz problemas e divisões é um caminho sem volta para a infelicidade. A Laurzinho escuta as palavras do pai com resistência, mas a semente da dúvida é plantada em seu coração. A pressão da família e a realidade dos fatos começam a pesar, e ele se vê diante de uma escolha impossível entre o que sente e o que é esperado dele. O conselho de Alaor é um balde de água fria nas pretensões do rapaz, que agora precisa decidir se continuará lutando por um amor proibido ou se seguirá o caminho da razão indicado por seu pai. O dia termina com uma sensação de que as linhas de batalha foram redesenhadas. Agrado e João Raul agora correm em trilhos paralelos, ambos focados no sucesso, mas separados por um abismo de mágoa e desconfiança. As retaliações das fãs deixaram um rastro de medo, enquanto as novas alianças de Palhares com Janete prometem mudar o equilíbrio de poder na cidade. O clima é de uma calma tensa, como se todos estivessem esperando pelo próximo movimento no tabuleiro dessa vida que insiste em cobrar caro por cada momento de felicidade. Sexta. A Sexta-feira 13 faz jus à sua fama de dia amaldiçoado e espalha uma onda de caos e desespero que atinge todos os personagens sem piedade alguma. No olho do furacão, Agrado tenta desesperadamente se manter em pé após as agressões sofridas pelas fãs de seu ex, mas a pressão psicológica é esmagadora e ela sente que seu mundo está desmoronando de vez. Nesse momento de vulnerabilidade total, Palhares surge como uma sombra protetora e decide acolher a moça sob sua guarda, oferecendo a segurança que nem mesmo a própria família consegue garantir agora. O gesto de Palhares é nobre, mas carrega um peso de responsabilidade imenso, pois ele se coloca na linha de frente contra o ódio de uma multidão enfurecida que não aceita o fim do casal de ouro da cidade. Agrado aceita o refúgio com gratidão, mas o brilho em seus olhos foi substituído por um vazio profundo, o vazio de quem perdeu o amor e a dignidade em uma única noite de escândalo nacional. Enquanto uns buscam abrigo, outros perdem o que tem de mais sagrado para sua subsistência e identidade. Nora entra em um estado de pânico absoluto ao perceber que sua ferramenta de trabalho desapareceu. Ela teme, com o medo que gela sua alma, não poder mais realizar seus atendimentos sem o seu livro de registros e orientações. Para ela, aquele objeto não é apenas papel e tinta, mas o elo que a liga ao seu propósito de vida e à sua fonte de renda. Sem o livro, Nora se sente cega e impotente, temendo que sua reputação seja destruída por não conseguir atender aqueles que dependem de sua sabedoria. A angústia de Nora é silenciosa, mas consome cada fibra de seu ser, fazendo-a questionar se alguém agiu de má fé para tirá-la do caminho, ou se o destino resolveu simplesmente lhe dar as costas no momento em que ela mais precisava de estabilidade. A ambição e o desespero por sucesso levam Eduarda a cruzar uma linha perigosa da qual não existe retorno fácil. Movida pela promessa de Wesley sobre o suposto show em Goiânia, ela se vê encurralada pela necessidade de adiantar uma quantia alta de dinheiro para garantir sua vaga no estrelato. Sem saída e cega pela possibilidade de brilhar, Eduarda comete um ato impensado e desesperado. Ela furta Zeca. Ela aproveita um momento de distração para pegar o dinheiro que não lhe pertence, acreditando que os fins justificam os meios e que o sucesso futuro apagará o crime do presente. Ela entrega o valor nas mãos de Wesley com o coração disparado, sentindo o peso do roubo queimar em suas mãos, mas alimentando a ilusão de que está comprando sua liberdade artística. O que ela não imagina é que o preço dessa escolha será cobrado com juros de dor e humilhação. No hospital, uma pequena luz de esperança parece surgir para João Raul, mas cercada por intenções que nem todos conseguem ler. Rony e Valmir observam de longe, com um sorriso de satisfação nos lábios, ao verem João Raul interagindo e conversando com Flavinha. Para os amigos, essa aproximação é o sinal claro de que ele está finalmente deixando o fantasma de Agrado para trás e buscando conforto em novos rostos. Eles acreditam que Flavinha pode ser o remédio para o coração ferido de João Raul, mas a verdade é que o rapaz está apenas tentando preencher um abismo interno com palavras vazias. O clima de otimismo de Rony e Valmir esconde a gravidade do trauma que João Raul ainda carrega e o perigo de ele estar apenas usando as pessoas para fugir da dor que o acidente e a traição causaram. Em um gesto que mistura amizade e estratégia, Eduarda decide estender a mão para Agrado em seu momento de maior ostracismo. Ela faz um convite inesperado para que Agrado cante com ela no bar de Zeca. A ideia parece ser a chance perfeita para Agrado reconquistar seu espaço e mostrar que seu talento é maior do que qualquer fofoca de aeroporto. Agrado sente um lampejo de coragem ao ouvir o convite.
pensando que a música pode ser sua redenção. No entanto, o destino prepara uma recepção macabra para essa parceria. Quando Zeca chega ao seu estabelecimento, o cenário é de horror absoluto. Ele encontra seu bar completamente destruído, como se um furacão de ódio tivesse passado por ali. Mesas quebradas, garrafas estraçalhadas e o silêncio da ruína tomam conta do lugar. O choque maior vem logo em seguida. Ele descobre que seu dinheiro foi levado. O desespero de Zeca é lancinante, pois ele vê o suor de uma vida inteira transformado em destroços e cinzas. A sequência de desgraças não para por aí para agrado. Quando ela achava que o fundo do poço já havia chegado, recebe o golpe de misericórdia profissional. Tom, que era seu grande aliado e parceiro de carreira, decide que a imagem dela está desgastada demais para ser recuperada no momento. Sem rodeios e com a frieza de quem lida apenas com números e reputação, Tom comunica que está terminando a parceria profissional com ela. Agrado se vê agora sem noivo, sem empresário e sem o apoio do público que antes a adorava. Ela está sozinha no meio de um deserto de incertezas, enquanto o bar onde ela pretendia recomeçar jaz em ruínas. A sexta-feira 13 termina com o cheiro de destruição no ar e a certeza de que as vidas de todos os envolvidos foram marcadas por uma cicatriz que nunca deixará de doer. O silêncio que se instala após a descoberta do furto e da destruição do bar é carregado de uma tensão sufocante. Zeca olha para os restos de seu sonho e sente um ódio crescer em seu peito, um desejo de justiça que pode se transformar em vingança contra quem quer que tenha feito aquilo. Eduarda, ao saber do estado do bar, sente o peso do crime que cometeu esmagar seu peito, mas agora ela já não pode voltar atrás. O dinheiro já está com Wesley e a engrenagem do show já começou a girar, movida pelo combustível da traição. A cidade respira o medo do que virá a seguir, enquanto João Raul, alheio à destruição lá fora, tenta reconstruir sua vida sobre os escombros de sua própria alma, sem saber que o verdadeiro caos está apenas começando a mostrar sua face mais cruel. Sábado. O amanhecer de sábado traz um rastro de destruição que nem o sol mais forte consegue iluminar, pois as feridas abertas na noite anterior começam a gangrenar no coração de cada um. Janete, exausta de ver sua filha ser humilhada por todos os lados, explode em uma fúria santa quando Tom aparece em sua porta com aquele ar de superioridade fria. Ele, que deveria ser o pilar da carreira de Agrado, agora tenta se desvencilhar do problema, como se estivesse descartando um objeto quebrado. Janete não aceita a covardia e, com o sangue fervendo nas veias, expulsa Tom de sua casa debaixo de gritos e verdades que ele jamais quis ouvir. Ela se coloca como uma leoa diante da cria, deixando claro que, enquanto ela tiver voz, ninguém vai pisar no sonho de sua filha dentro daquele teto. O embate deixa um silêncio ensurdecedor na sala, mas a paz está longe de ser alcançada. No bar, o cenário é de velório. Zeca caminha entre os destroços de sua vida, tocando as mesas viradas e os cacos de vidro que brilham como lágrimas no chão. A dor da perda material se mistura com o ódio da traição, e ele não tem mais dúvidas. A justiça precisa ser feita com o rigor da lei. Com a voz embargada, mas firme como nunca, ele afirma para quem quiser ouvir que chamará a polícia imediatamente. O prejuízo é alto demais para ser perdoado, e o sumiço do dinheiro é a prova de que o inimigo mora perto. Enquanto Zeca busca o telefone com as mãos tremendo de raiva, Eduarda já está longe dali. Ela foge para Goiânia com o coração disparado, levando consigo o dinheiro que roubou de quem sempre lhe deu a mão, acreditando piamente que está a um passo de se tornar a maior estrela do país sob a asa de Wesley. Agrado, no entanto, não consegue encontrar o mesmo ânimo para fugir. Ela se vê encurralada dentro de sua própria realidade, sentindo o peso do ódio das fãs de João Raul esmagar sua alma. As redes sociais se tornaram um tribunal onde ela já foi condenada à morte social, e os ataques nas ruas a fazem temer pela própria integridade física. O desespero toma conta de Agrado de uma forma paralisante, e ela se pergunta se algum dia conseguirá limpar seu nome da lama em que foi jogada. A sensação de ser o alvo de uma cidade inteira faz com que ela se esconda nos cantos, chorando um pranto que ninguém parece disposto a consolar, exceto pela proteção cada vez mais presente de Palhares. A quilômetros de distância, o sonho de Eduarda começa a desmoronar antes mesmo do primeiro acorde. Ao chegar em Goiânia, o brilho nos olhos da moça se apaga ao encontrar o vazio onde deveria estar o palco de sua consagração. Lentamente a ficha começa a cair e o frio na barriga se transforma em uma náusea insuportável. Ela percebe com uma dor que rasga o peito que caiu no golpe de Wesley. O dinheiro de Zeca, sua dignidade e seu futuro foram entregues a um estelionatário que sumiu no ar, deixando-a sozinha em uma cidade estranha,
sem nada além da culpa de ter destruído a única pessoa que realmente confiava nela. A solidão de Eduarda no meio da rodoviária é o retrato fiel de quem trocou a lealdade por uma ilusão barata. Enquanto isso, o veneno continua sendo destilado nos ouvidos de quem deveria estar em paz. Zilá, movida por um rancor que parece não ter fim, passa o tempo falando mal de Janete e agrado para Alaorzinho, tentando convencer o rapaz de que aquelas mulheres são a ruína de qualquer homem decente. Ela usa cada palavra como uma faca, moldando a mente de Alaorzinho até que ele não consiga mais enxergar a bondade que um dia viu em Janete. O resultado é imediato e violento. Alaorzinho, possuído por uma desconfiança que não é sua, vai atrás de Janete e a confronta de forma agressiva, exigindo respostas para perguntas que ele nem deveria estar fazendo. O embate entre os dois é carregado de mágoa, e a decepção nos olhos de Janete ao ver o homem que ela respeitava se transformar em um inquisidor é de partir o coração. No hospital, a atmosfera de tragédia começa a ganhar tons de uma sedução perigosa. Nayane, percebendo a fragilidade de João Raul e a ausência definitiva de agrado, começa a se aproximar do ex-noivo com uma sutileza de serpente. Ela se apresenta como a única pessoa que realmente se importa com o estado dele, aproveitando cada momento de fraqueza dele para reafirmar sua presença. João Raul, ainda zonzo pelo acidente e amargurado pela traição que viu na gravação, começa a baixar a guarda para Nayane, buscando nela um porto seguro que pode se transformar em sua maior prisão. O jogo de Nayane é de longo prazo, e ela está disposta a tudo para retomar o lugar que acredita ser seu por direito, mesmo que para isso tenha que caminhar sobre as cinzas do que restou do coração de João Raul. A noite de sábado cai sobre a cidade deixando um rastro de incertezas e destinos cruzados pela dor. Eduarda está perdida na estrada, Zeca está com a polícia na porta do bar, e Agrado se afoga no próprio medo. A guerra entre as famílias e os corações feridos só aumenta, e o próximo capítulo promete ser o acerto de contas que ninguém está preparado para enfrentar. Obrigado por ver o vídeo até aqui, isso ajuda muito a gente crescer, e que os vídeos sejam vistos por mais pessoas, claro se você deu like e se inscreveu no nosso perfil. Se tiver tempo veja os outros vídeos das outras novelas que temos no canal.